Nesse vídeo aqui eu vou abordar aqui os principais parâmetros que vocês precisam utilizar para ter sucesso dentro do mercado. Um deles, logo de cara, que é operacional, tá? Não dá para você fazer dinheiro se você não tiver um operacional definido. Um plano de trade, né? É outro detalhe importante. Se você utiliza um tempo gráfico em todas as operações, você vai utilizar aquele tempo gráfico. Um exemplo, se você faz operações baseadas no 4 horas, em todos os gráficos você vai fazer baseado no 4 horas. Outra coisa, o stop. Ou digamos, né, se você, por exemplo, um exemplo aqui, no meu caso, né, eu tenho um plano de trade que é 4 horas, depois eu desço os times até chegar a 1 minuto. Toda vez que eu for operar eu tenho que fazer isso, entende? Eu tenho que seguir esse plano de trade. Então, se você tem uma conta específica e você um dia opera uma coisa, outro dia opera outra, ou então outro dia muda de operacional, ou então em outro dia você muda o time do operacional, você não vai ter sucesso fazendo isso. Você tem que todo dia traçar a mesma coisa, seguir o mesmo plano de trading no seu operacional. Outra coisa aqui, a questão do stop. Minhas entradas, basicamente eu faço no 1 minuto, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, ó, de stop, tá? Um detalhe, eu não sei aí como que é a operação de vocês, mas eu entro, por exemplo, quando eu faço uma entrada, por exemplo, uma entrada de buy aqui, vou só dar um exemplo aqui. Então, digamos que eu faço uma compra aqui, tá? O meu stop, ó, eu vou dar a ideia aqui vocês, como se aqui fosse um stop de $1, tá? O que eu faço, ó? O meu stop, ele para todas as operações tem que ser definido como fixo, o mesmo. Sempre tem que ser o mesmo, entende? Portanto, ó, quando eu estou em algum momento dentro do mercado e eu percebo que eu estou saindo do meu plano de trading, eu já cancelo, né? Tudo que eu estou fazendo e vou observando que eu estou errando. Nesse caso aqui, ó, eu estou usando aqui $1, tá? Mas como que você faz para calcular o seu stop? Um exemplo, ó, eu estou aqui dentro do gráfico do AUD/USD, então eu vou seguir à risca a forma que eu opero e a forma que eu entro em todas as minhas operações. Eu não posso de nenhuma maneira, de nenhuma forma, ficar entrando, por exemplo, aqui no 50% e em outro momento, né, eu entrar aqui, ó, nessa região aqui de cima. Por quê? Porque eu tenho que seguir à risca uma forma de estar entrando nas operações. Por exemplo, se meu operacional ele está baseado em eu entrar toda vez em 50%, e isso baseado em quê? Baseado nas minhas operações que eu já fiz lá atrás. Por exemplo, eu tenho um registro de minhas operações, que eu uso isso para seguir a risca e definir formas, né, de eu entrar de uma maneira que eu siga um padrão. Então, se eu entro toda vez no 50% aqui, ó, eu não posso em nenhum momento da semana ou do mês entrar em uma operação que eu entre aqui abaixo ou que entre aqui. Eu sempre tenho que entrar nos 50% do meu ponto de interesse, entendeu? No caso, isso baseado na forma que eu opero. Sei lá, se você opera média móvel, temos uma média móvel aqui, tem um candle aqui, então o candle tem um pavio, e digamos que em outro momento deu uma entrada onde eu tenho um candle fechado. Onde que eu vou colocar meu stop? Se eu coloco o stop sempre abaixo do fundo, tá? Ou então sempre abaixo desse pavio aqui, então meu stop sempre fica aqui ou aqui, então eu nunca vou colocar meu stop aqui, por exemplo. Eu nunca vou colocar meu stop aqui,
ou então aqui, entendeu? Eu sempre vou colocar abaixo do fundo ou abaixo do pavio. Então eu tenho que definir regras para me seguir à risca, entende? Portanto, qualquer movimento que você faz dentro do mercado como um trader, ou melhor, a sua análise, né? Que se a sua análise é modificada diante dias de negociação, o efeito vai ser rápido e certo, entendeu? Na sua conta. Agora eu vou ensinar vocês como que vocês vão definir um stop fixo. Você sempre pega a menor unidade possível, tá? No caso, se for na B3 aqui, por exemplo, né? Inclusive eu vou falar aqui do replay da B3 que tem no Profit, né? Então, ó, se você sempre vai entrar aqui, seja lá em qual time for, você sempre vai entrar com a mesma coisa. Por exemplo, aqui na B3 eu recomendo você tipo pegar R$50 aqui, ó, colocar o stop de R$50, e se você for aumentar os contratos, você multiplica esse 50 aqui. Por exemplo, se hoje eu entro com R$50, meu stop é de 50, então meu take sempre vai ser, ó, de 3 vezes isso daqui ou mais. Por exemplo, meu take vai ser de 150, tá, ó, e meu stop vai ser isso aqui de R$50. Por quê? Ó? Porque quando eu ganhar, eu vou ganhar 3 vezes os R$50, que vai ser 150. E quando eu perder, eu vou perder somente os R$50, entende? Ou, né, você pode também colocar 1 para 5, por exemplo, 5 vezes os R$50, que isso aqui, ó, dá o que? 250. Então, você sempre tem que fazer com que seu stop, né, seja uma unidade e seu take seja 3 vezes ou 5 vezes essa unidade aqui. No caso da B3 eu recomendo operar, tipo, se você operar com um contrato, você coloca o stop de R$50. Digamos, se for 3 contratos, então é 3 vezes 50. Então o que quer dizer isso? É 150 de stop e 3 vezes isso daqui. Entendeu? Que dá o que? Dá uns R$700 talvez. Então, quando você for, tipo, no Forex já é um pouco diferente, por exemplo, no Forex em dólar aqui, né? Então a unidade de medida vai ser $1. Então se você opera arriscando $1 aqui, então você sempre vai colocar o take, ó, de $3, né? Se você multiplicar isso aqui para 5, então eu vou colocar 0,05 aqui. Então quando você arriscar $5, você agora tem que multiplicar isso aqui por 3, que vai dar 15, né? 3 vezes 5, isso daqui. Agora se você colocar aqui, ó, 5 vezes isso daqui, 5 vezes 5 é 25. Então eu tenho que alargar aqui, ó, para ter o take de 5 vezes isso daqui, entende? Então todas as vezes que você for operar, você tem que manter o stop sempre fixo. Por exemplo, se eu opero com 0,05, vai ser $5 de stop, e o take ou vai ser 3 vezes esse risco aqui, né, que daria $15. Então o seu stop vai ser sempre, ó, 3 vezes ou 5 vezes o seu risco. Então, ó, 3 vezes, né, ó, 1 para 3, ou então 1 para 5. Mas em nenhum momento você vai modificar isso daqui. Por exemplo, se você opera sempre com 1 para 3, com 1 de risco e 3 de take, em todas as operações, seja em qualquer par de moeda, você sempre vai operar dessa maneira. Se você opera com stop aqui 1 para 5, em todas as operações vai ter que ser dessa maneira. Então você tem que definir isso, entendeu? Então meu stop sempre vai girar em cima disso daqui, ó. Outro detalhe é fazer replay de mercado. Para quê, ó? No replay de mercado você vai conseguir saber, ó, quanto realmente é o seu stop, quanto é o seu take. Se seu take é bacana o preço e de acordo com o seu operacional, o seu take vai aonde? 90% das vezes
meu take ele vai num 1 para 5. Então beleza. Então é isso daí que eu vou fazer todos os dias. Agora, se 90% das vezes o preço chegar perto do 1 para 5 e começar a cair, por exemplo, se eu comprei aqui, o preço chega no 1 para 5 aqui, aí ele começa a cair e depois vem e pega ali meu trailing, eu pego meu stop. Já vou falar de trailing também. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou definir aqui com 1 para 4. Eu não vou pegar mais 1 para 5. Por quê? Porque eu sei que 90% das vezes o preço vai chegar num ponto antes do 1 para 5 vai cair. Antes do 1 para 5, né? E vai cair. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar somente meu take no 1 para 4. Então eu pego 4 vezes o meu risco. Ó, então eu tenho 1, 2, 3, 4. E 1 para 5 eu não pego mais. Com o tempo, o que é que eu posso estar fazendo aqui? Ó? Com o replay, né, e também com as anotações que você faz aí, ou no planilha, ou até mesmo até no caderno mesmo, você vai percebendo até onde você pode ir com seu take e também você vai perceber quanto o seu stop realmente deve ser. Por exemplo, você pode estar fazendo o seguinte, você pode estar entrando aqui nesse ponto e aí você coloca o seu alvo aqui em cima em 1 para 4 ou 1 para 5. Com o tempo, esse stop aqui pode ser diminuído. Por quê? Porque você vai entender que não precisa se arriscar mais. Por exemplo, se antes você arriscaria aqui, digamos, você começou arriscando 2 dólares. Digamos que seja 2 dólares aqui, ó. Vou colocar 2 dólares. E aí, 2 dólares, para isso daqui, você tem que ter um take o quê? No caso eu tô... No caso não é dessa forma, eu tô falando assim, ó, digamos ó, que você, vou colocar 1 dólar aqui, tá, ó, 1 dólar aqui. Então essa é a sua unidade de medida, 1 dólar. Se você, com o passar do tempo, ó, vou colocar aqui 1 para 3, tá, ó, para 3 aqui. Então se com o passar do tempo você perceber que o seu preço, ele chega na zona e nem chega perto aqui, nem de tocar aqui, ou então ele chega na zona nos pés do seu stop e já vem, e se 90% ou mais das operações o preço só chega aqui e vai, o que é que eu faço? Eu mantenho aqui, ó, o meu take aqui no 1 para 3, mas agora o que eu vou fazer? Eu vou diminuir, ó, o meu stop aqui uns 30%, 40%. Agora o meu stop ficou muito menor e meu risco retorno aumentou. Por quê? Ó? Meu RR agora não é mais 1 para 3. Meu RR agora é 1 para 4. Entende? E eu mantive o mesmo take, eu estou na mesma operação, só que como eu estou fazendo as anotações, estou vendo até onde o preço pode ir perto do meu stop, então aqui ó, eu já retirei um pouco mais do meu risco e estou com um lucro muito bom ainda. Então, mesmo se o preço voltar agora aqui, eu não vou perder mais 1 dólar, eu vou perder 80 centavos. A mesma coisa se aqui eu operasse com 0,5. Agora eu estaria operando com 4 dólares de risco e 15 de lucro. Antes eu tinha 1 a mais de risco aqui, ó. E agora eu diminuí. Mas isso você vai ver com o tempo, né? Fazendo aí o replay. Eu estou falando aqui do Forex, mas eu vou falar também na B3 aqui. É a mesma coisa. Pode estar utilizando aqui, ó, o replay aqui para você tá pegando operações aqui como se fosse trabalhando dentro do gráfico real mesmo, né? E colocar isso numa planilha para você ver onde que realmente é o seu stop, onde que realmente é bom manter o seu take. Agora sobre o time gráfico aqui, ó. Como eu falei no início, ó, sempre que for operar, ó, sempre definir o mesmo time gráfico. Por exemplo, se eu opero no 4 horas, em todas as operações, em todas as paridades, eu vou fazer operações só dentro do 4 horas. E aí, após isso, né, temos dentro do próprio 4 horas a gente tem 15 minutos, 5 minutos, enfim. Mas a gente sempre tem que seguir a risca o nosso plano de trade. Por exemplo, no meu caso, do 4 horas aqui, ó, eu vou para os 15 minutos, ó. Também depois vou para os 5 minutos.